Olá, amigos. 15 de junho de 2015, legítima defesa em foco. Certamente estão a se perguntar a respeito do banho-maria em que parece que entrou o processo de trabalho da Comissão Especial do Projeto Peninha. Então vamos esclarecer esse assunto. O regimento interno da Câmara dos Deputados prevê prazos para a tramitação das matérias, seja em regime ordinário ou não. Essa matéria é de regime ordinário. O prazo de tramitação na comissão especial, ou em qualquer comissão, se fosse o caso, mas essa é a única, é de 40 sessões deliberativas. Então façam um breve cálculo aí. A Câmara dos Deputados funciona mais ou menos da seguinte maneira rotineiramente. As segundas e sextas são reservadas para sessões de debates. Essas sessões não são deliberativas. As sessões deliberativas ocorrem às terças, quartas e quintas-feiras de cada semana. Obviamente, quando um desses dias incide em feriado, não há sessão, pelo menos como regra, não há sessão, pode haver uma sessão extraordinária. As sessões extraordinárias deliberativas contam-se também. Mas uma rápida conta nos permite chegar à conclusão de que esse prazo pode se estender por 4 meses. 4 meses de atividade da Câmara dos Deputados. Caso, ao final desse prazo, não ocorra a emissão, a aprovação, a votação do relatório, isso é tudo incluído, é até o final. O prazo é para a aprovação de um determinado relatório. Prevê o mesmo regimento interno que a matéria seja avocada, de certa forma. A expressão avocada não é talvez a mais correta, mas funciona assim. A matéria seja avocada pela mesa e levada diretamente a plenário, uma situação muito rara. De qualquer maneira, esses 4 meses contam-se a partir, lembrem-se bem, não é da formação da comissão, é da instalação da comissão, que nós tantas vezes comentamos aqui. De maneira que estão no prazo, e é por isso que têm sido aprovados tantos requerimentos, os que acompanham estão a verificar, tantos requerimentos de audiências públicas, seja lá na sede da Câmara dos Deputados, no Distrito Federal, seja em outros estados que nós devemos acompanhar também. Tudo isso deve ser publicado, conforme determina o regimento interno, lá no site da Câmara dos Deputados, na página da própria comissão. Há, portanto, prazo. Evidentemente que a esquerda atualmente apresenta esses requerimentos para protelar e apresenta esses requerimentos para convocar audiências públicas, entre aspas, audiências públicas de fachada, em que só são convidados os partidários do desarmamento. Mas isso é algo que é muito difícil impedir na articulação do trabalho daquela audiência pública, uma vez que existe um acordo tácito entre os deputados no seguinte sentido: ninguém reprova o requerimento de audiência pública, ninguém. A situação é a seguinte: você aprova o meu, eu aprovo o seu, e as coisas vão correndo. Então estamos no prazo, é preciso ter paciência, ter fôlego para acompanhar, e sempre que houver uma audiência pública verdadeiramente democrática, em qualquer parte do país que seja, comparecer, obter espaço, fazer-se convidar e ir lá para mostrar a nossa tese. Seja no Paraná, seja no Distrito Federal, seja no Rio Grande do Sul, seja no Norte, onde for. Então, acompanhem e não imaginem que a comissão está esquecida, nada disso. Aliás, o presidente da comissão tem a obrigação de acompanhar esses prazos e fazer valer o que determina o regimento interno da Câmara dos Deputados. Agora, há uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que é importante comentar. Como se fala tanto dessa coisa de uma nova lei anti-facas, né, essa bobagem que já comentamos aqui tantas vezes, não vamos repetir,
O que é que os políticos oportunistas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro fizeram? Propuseram um projeto de lei de caráter estadual que proscreve o porte de facas, qualquer tipo de material que possa ser utilizado como arma branca, mas não como matéria penal, não como matéria criminal, porque matéria criminal é obviamente de atribuição exclusiva, a proposição de leis e a votação de leis e a aprovação de leis é de atribuição exclusiva do Congresso Nacional, não é de âmbito estadual. Então propuseram uma matéria administrativa, uma proibição administrativa, com pena de multa. Isso é uma forma, na verdade, de contornar os dispositivos constitucionais, violando-os, né? E atendendo aí ao oportunismo dos deputados estaduais ou de alguns deputados estaduais do Rio de Janeiro. Uma grande bobagem que, como já dissemos aqui, só irá apenar, só irá complicar a vida das pessoas comuns, só irá complicar a vida da dona de casa que precisa ir ao mercado para comprar uma faca de cozinha e talvez seja proibida de fazer isso. O profissional de churrasco, por exemplo, que trabalha em várias partes, contratado em chácaras, sítios, clubes, e não poderá transportar, a não ser com um salvo-conduto, o seu material de trabalho. O trabalhador rural, que durante séculos teve o hábito de levar a sua faca de churrasco ao campo, como comentamos aqui o caso do Pampa Gaúcho. Isso é um absurdo completo. E é uma iniciativa muito reprovável da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Mesmo porque, senhoras e senhores, qualquer objeto pode se transformar em arma. Tantas vezes dissemos aqui. E nesse sentido aí, os que estão olhando a imagem podem estar a se perguntar, mas o que é que faz aí o Coronel Paes de Lira com esse lápis na mão? Acontece, senhoras e senhores, que um pouquinho antes da gravação, por acaso, eu me feri acidentalmente com esse lápis. Pequeno ferimento à toa, num dos dedos da mão direita. Espetei o dedo nesse lápis que estava apoiado num porta-lápis sobre a minha mesa de trabalho. Pequeno ferimento. Mas esse é um instrumento de trabalho, é um instrumento de estudo, é um instrumento do desenhista. É um lápis número 2, um lápis HB, disponível em qualquer parte do mundo, nas mãos das crianças, dos alunos em idade escolar de qualquer parte do mundo, mas pode ser utilizado como arma. Eu tenho, no mínimo, 2 registros de homicídios dolosos, não praticados exatamente com lápis, mas praticados com canetas esferográficas. Um deles, um indivíduo, um adolescente numa escola, enfiou a caneta no conduto auditivo de um outro jovem e o matou. Qualquer instrumento pode ser convertido em arma, se houver um desígnio maligno de um ser humano em exterminar a vida do outro. Armas não matam pessoas. Instrumentos convertidos em armas não matam pessoas. O que mata a pessoa é o ato humano de um ser humano dirigido contra outro. E esse é o ponto crucial de todos os debates que levamos, de toda a nossa posição a respeito do direito à posse mansa e pacífica de armas de fogo de defesa no Brasil e em qualquer parte do mundo civilizado. Qualquer instrumento pode se converter em arma. Vamos proibir o lápis? Vamos proibir também, por uma lei estadual, de qualquer estado que seja, as canetas esferográficas? Vamos proibir o macaco hidráulico, que pode ser utilizado para agressão? Vamos proibir a chave de roda, que pode ser utilizada para uma agressão? Vamos proibir a fabricação de garrafas, que podem ser utilizadas para uma agressão mortal? Isso é realmente uma bobagem, uma perda de tempo e uma estupidez. Senhores deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, rejeitem essa iniciativa, que só irá contra a pessoa comum, só irá contra a pessoa de bem, só infernizará a vida daquelas que já são vítimas. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.